o mundo. Uma imensidão imponente que nos fascina. Dotado de tantas belezas naturais, nos encantamos diariamente e seguimos apreciando esse presente de Deus. Entre tantas riquezas, talvez a mais preciosa delas nos passe despercebido: as pessoas. Em cada canto dos 5 continentes, os seres humanos crescem em busca de suas realizações pessoais, profissionais e espirituais, ou apenas a sobrevivência. Nós, do Ministério dos Gideões, olhamos para o mundo, levando a oração, a adoração e a pregação da Palavra de Deus. Conhecemos o planeta e foi assim que descobrimos as pessoas e suas necessidades. Descobrimos que nosso pilar maior estava em buscar o bem social. Não adiantava apenas chegar com a Palavra de Deus onde sequer havia comida. Não adiantava chegar com a adoração onde não existia educação. Assim, entendemos que ajudar ao próximo, criando uma grande corrente, iria nos unir como seres humanos, trazendo esperança em regiões muito sacrificadas pela fome e pela pobreza. Vencendo esse desafio, as portas estariam abertas para ministrarmos a Palavra de Deus. Aos poucos, fomos nos espalhando pelo mundo, descobrindo a demanda de cada região, de cada país, de cada continente. Nossos voluntários reconstruíram comunidades e sonhos, mudando a vida de crianças e adultos que não encontravam mais saídas. Hoje, os Gideões estão presentes em mais de 20 países ao redor do mundo, levando conhecimento e recursos onde existe a fé. Resultado? Na carinha de cada uma dessas pessoas tocadas pela corrente do bem. Bem, nós percebemos que precisávamos do social na nossa primeira viagem missionária à África. Quando fomos ali com a Suzy ao Congo e fomos para implantar os Gideões Mirins, mas encontramos pessoas famintas, encontramos necessidades. Nós vimos pessoas que tinham uma refeição por dia e às vezes dia sim, dia não. Então percebemos que não podíamos apenas levar a oração, a adoração, mas precisávamos também olhar essa parte social. E era um clamor dos pastores na África: ensinem-nos, ajudem-nos no social. Conheça alguns dos nossos projetos. Em Moçambique, um país assolado pela desnutrição, teve um sistema autossuficiente de sobrevivência. Criado no Piauí, a solução para que famílias aumentassem a variedade de alimentos em suas mesas. Aqui o feijão. Veja só, essa fila aqui toda é do feijão. Este que é o milho aqui do nosso quintal, também do sisteminha aqui. E já conseguimos pescar alguns peixes e agora estamos a pôr aqui nesse balde aqui. A partir da criação de peixes no quintal de suas casas, o processo da aquicultura, implementado pelos nossos voluntários, não só leva o peixe à mesa, como beneficia também as hortas e plantações, gerando ainda mais nutrientes para estas famílias. Esse projeto, esse sisteminha, tem nos ajudado um pouco bastante com a minha família e nós precisamos sempre ainda mais de apoio para poder ampliar este projeto, ampliar este sisteminha. Batizado de Sisteminha, o projeto tem baixo custo de implementação e manutenção e se tornou nosso carro-chefe para combater a fome na África.
Então, este sisteminha é um achado, porque a família vai gerar a sua alimentação e ela vai ter para dar aos que estão próximos a ela. Vai abençoar a comunidade e as pessoas que implantam o sisteminha estarão prontas para serem multiplicadores. Então, é um achado maravilhoso, é um tesouro, principalmente para as nações da África. E tem sido usado aqui no interior do Brasil também, sendo uma bênção. Na Índia, o pastor Steve encontrou o desafio de trazer órfãos vendidos para o mercado de órgãos e prostituição infantil de volta para um lar. Os pais, as mães entregam para a prostituição infantil meninos, meninas, e também existe o tráfico de órgãos. E nós sabemos que estas crianças vivem em situação de risco terrível. E é tão lindo ver como elas chegam tristes, como elas chegam amedrontadas, como elas chegam inseguras e encontram amor, encontram carinho, encontram a paz e como elas mudam completamente o seu semblante quando são acolhidas, abençoadas, levadas a Cristo e quando elas encontram dignidade ali nos orfanatos. No orfanato, a alegria visível de cada uma dessas crianças que teve seu primeiro contato com materiais escolares ou mesmo com seu primeiro brinquedo. O mesmo acontece no Camboja, onde temos na Hope Foundation um amparo para essas crianças. A mudança de comportamento, a confiança e esperança surgindo no olhar desses meninos enchem nossos corações com a certeza de que estamos no caminho certo. Pastor Steve, ele cuida de 3 orfanatos, é pastor de algumas igrejas e esse trabalho é maravilhoso com as crianças. Na América Latina, países como a Venezuela, que ainda sofrem com reflexos dos severos regimes políticos, vivem o drama de crianças abandonadas por pais exilados em outros países. Nossos gideões cuidam dessas pessoas, levando ensino e benfeitorias sociais que visam uma melhor qualidade de vida, ou mesmo no Haiti, onde biscoitos de barro são a única fonte de alimento e renda. Estamos presentes, buscando suprir a escassez de recursos. Nós já estivemos nos 5 continentes e é muito interessante que os países de cada continente são bem semelhantes. As suas necessidades são bem semelhantes. Então, na África, tanto em Camarões, Senegal, Moçambique, Angola, a situação do povo é a mesma. Muita miséria, muita pobreza, mas muita alegria e muita vontade de viver, de servir. De todas as experiências que eu já tive, de tudo que eu já pude experimentar ali nas minhas viagens, eu acho que o que mais me marcou em todas elas é poder ver o quanto aquele povo dá valor à vida, o quanto eles se alegram e são felizes dessa forma. Então me ensinou a valorizar a vida de uma forma que eu não valorizava antes. O mesmo acontece com nações como Haiti, com a maioria das pessoas vindas da África. A situação nas Américas, nós encontramos um povo alegre, um povo emotivo, mas um povo que precisa de um foco, precisa de amor, de carinho. E nações como Venezuela, como Cuba, são nações que precisam muito de oração, mas precisam também dessa parte social. E lá têm sido usadas as próprias pessoas, os próprios nativos, para ajudarem nossos irmãos.
Europa, por exemplo, já é outra realidade. Há uma frieza espiritual, há uma necessidade de oração, há uma necessidade de um despertar para estarem ajudando a estas nações mais pobres também. Bem, a maior dificuldade que nós temos encontrado para fazer esse tipo de missões é exatamente recursos para enviar os nossos voluntários. Nós temos os jovens, nós temos líderes, nós temos pessoas preparadas para dar os treinamentos, para ensinar a fazer o sisteminha. Nós temos pessoas desejando ir, mas elas não têm como bancar os próprios recursos. Então, a maior dificuldade que temos é exatamente recursos para enviar os nossos voluntários. As nações estão sedentas, estão pedindo, estão clamando, mas nós precisamos enviar os nossos voluntários. O que mais me frustra em tudo isso é saber que tem pessoas que às vezes estão agora assistindo o nosso vídeo, que sabem dessa realidade, sabem que existem crianças como essa nesse quadro, que estão 3 a 4 dias sem ter o que comer e ainda assim vão continuar assistindo o vídeo e não fazem nada. Cada um desses pontinhos vermelhos é um projeto ganhando força e mudando vidas. O mundo é a nossa prioridade. Cuidar dessas pessoas é a nossa missão. Mas o mundo é muito grande. Para vencer essa luta sozinhos, diariamente, buscamos recursos para que nenhum desses sonhos sejam interrompidos. O Ministério ele fala sobre essa parte social, que é uma parte que de fato mexe com as pessoas e é uma parte da qual o mundo precisa de estar envolvido. Todos nós precisamos de estar ajudando uns aos outros, né? A própria palavra de Deus fala que devemos amar o próximo, devemos ajudar, e eu creio que é o nosso dever. Para continuar construindo essa história, os gideões precisam da sua ajuda, para que esses olhares continuem nos encantando e motivando. Os gideões precisam que você também olhe para o mundo, que descubra que podemos ajudar com muito pouco, mas que pode significar tudo para quem não para de sonhar. Nossa fé nos levou a enxergar além, e agora a sua contribuição vai nos ajudar a construir um mundo melhor. Seja um mantenedor de um de nossos projetos. Colecione sorrisos.